Paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu lar. Vou estar dividindo uma palavra a qual Deus tem falado no meu coração. Eu espero que Deus ele possa falar melhor a cada coração, amém? Aleluia. A palavra que eu vou deixar para os meus amados irmãos se encontra no Evangelho segundo escreveu Josué, capítulo 3, né? Versículo 4 até o 7, que vai dizer: E haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Ou seja, aqui nesse versículo, o Senhor está planejando o caminho a qual o povo tem que passar, né? E ele está informando para que o povo não venha chegar muito perto do tabernáculo, aonde estava a glória de Deus. Aí versículo 5 vai dizer: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ou seja, aqui o líder Josué estava dizendo para o povo: ó, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, o que é a pessoa santificar para que ele possa fazer maravilha no meio de nós? Santificar é se separar. O significado da santidade é separação. Separação é obediência. E obediência é você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É não se misturar com as coisas pecaminosas ou pagãs do mundo. Amém? E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Ou seja, aqui eu entendo que quem cuida da presença é o líder e os sacerdotes, não é o povo. Antigamente não era o povo que cuidava da presença. Como eu havia falado no versículo anterior, o povo não poderia chegar próximo à tenda onde estava a presença, a glória. Por quê? Porque o povo tinha que se santificar. Era um povo rebelde, era um povo de dura cerviz, né? Então, nesse versículo, a palavra mostra que a responsabilidade de cuidar e de manter a presença é do sacerdote e do profeta. Ou, como você quer entender, do líder do grupo, né? Aí aqui, versículo 7. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, quando se tem obediência de ambas as partes, tanto dos sacerdotes quanto dos profetas e quanto do povo que Deus está cuidando, Deus, ele opera. Deus, ele faz o que ele prometeu. No tanto que ele conclui a mensagem dizendo que assim como eu fui com meu servo Moisés, serei eu contigo, Josué. Por quê?
porque estava em obediência. Agora, se não tiver em obediência, se não obedecer às regras da qual a Bíblia nos apresenta, que é cada coisa no seu devido lugar, né? Cada pessoa com a sua função, nada de ficar um atropelando o outro, um querendo passar à frente do outro, um querendo ser melhor do que o outro, até porque no Evangelho não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe sim pessoas com funções táticas diferentes. Um Deus chama para pastorear, o outro Deus chama para guiar o povo, o outro Deus chama para cuidar, para zelar da arca, da presença. Ou seja, e o povo tem que se santificar, porque o próprio profeta disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não sei qual é a maravilha que você quer ver da parte de Deus, da parte do teu Senhor. Não sei se é uma cura, não sei se é uma libertação, não sei se é algo específico, não sei. Eu sei o que eu quero da parte do meu Senhor. Então, eu tenho que obedecer. E qual é a obediência que eu tenho que ter? Eu tenho que me santificar. A santidade é separação. A santidade é orar, jejuar, ler a palavra, se separar, ou seja, ser o sal da terra e a luz do mundo. A palavra diz. Então, que nós possamos entender e que a cada dia Deus venha falar conosco profundamente através da sua maravilhosa palavra. Eu estava meditando na palavra de Deus, eu estava esmiuçando a palavra de Deus, e Deus ele falava comigo através dessa palavra. E eu achei muito interessante, porque eu vejo que Deus ele é um Deus organizado, ele não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, como muitos querem levar. É um atropelando o outro hoje em dia, todo mundo quer ser... todos querem um passar por cima do outro, um quer ser melhor do que o outro. Tá uma bagunça tremenda hoje em dia. Você tá entendendo? Primeiro, procura saber qual é o teu chamado, qual é a tua posição, qual é a tua função no reino. Cada um tem uma função. A minha função é ser mensageiro de Cristo. A tua função, talvez, pode ser o quê? Criar o povo. A função do nosso irmão pode ser o quê? Cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho. Cada um tem uma função. Só que se nós ficarmos com o espírito de rebelião, vamos botar, rebelião e orgulho, vai destruir. Porque a própria Bíblia diz que um reino subdividido, ele não subsiste. Se eu me levantar contra o pastor, contra o presbítero, contra o diácono, contra os irmãos, o meu reino, o reino que eu prego é mentiroso, ele não vai subsistir. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco, só que um fica no volante, o outro fica no remo, e assim vai. Só que o que está acontecendo no dia de hoje, nos dias atuais, no Evangelho, é que um quer ser melhor do que o outro, todo mundo quer fazer a mesma coisa, ninguém quer procurar saber a sua chamada, a sua função, quer procurar ter a sua responsabilidade, né? E fica difícil. Você pode ver que tem pastor se levantando contra pastor, levita contra levita, obreiro contra obreiro, missionária contra missionária, pastores contra... Qual é o sentido disso? Rebelião é o pior pecado que tem na Bíblia. É o pecado de feitiçaria. É onde você começa num lugar, daqui a pouco você cria um orgulho dentro de você, sai desse lugar, vai para outro lugar e se levanta contra o líder que te liderou a vida inteira. Esse é o pior pecado
que você pode cometer. Tem perdão? Tem. Porque o pecado imperdoável é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não estou aqui dizendo que você tem que cometer a feitiçaria, cometer a rebelião. Você não tem que cometer a rebelião. Você não tem que cometer a feitiçaria. Mas o principal que você não tem que fazer é você se levantar contra um líder, contra pessoas que Deus levantou como pastor, presbítero, diácono, evangelistas, obreiros. Se Deus levantou, está levantado. Espera a tua vez. Dobra o teu joelho, fala: Senhor, qual é a minha chamada? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha serventia no reino? Para que o Senhor me chamou? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que remar? Eu tenho que dirigir o barco? Eu tenho que tirar a água do barco? Eu tenho certeza que se cada um de nós procurarmos qual é a nossa chamada, qual é a nossa função, né? Josué, ele estava guiando o povo. Ele não era sacerdote, ele estava guiando o povo, ele era profeta. Moisés era líder também do povo. Ele não era profeta. Moisés era líder do grupo. Ele não era profeta. Eu não vejo em momento algum Moisés dando uma de profeta. Não. Moisés guiava, ensinava, cuidava do povo. Mantinha o povo santificado diante da presença do Senhor. Por quê? Porque a própria Bíblia diz. Deus deu a ordem a Josué, como tinha dado a Moisés. Esse povo tem que se santificar para ver a minha glória. Esse povo tem que se santificar para ver o meu poder. Só que hoje em dia, por nós não sabemos qual é a nossa função no reino, o que nós temos que fazer, para que Deus nos chamou, nós estamos perdidos. E o diabo está aí, matando, roubando e destruindo. E nós estamos perdidos muitas das vezes. É pastor contra pastor, presbítero contra presbítero, irmão contra irmão, igreja contra igreja, e até quando? É por isso que muitas das vezes o Senhor permite com que venha acontecer catástrofes, para a gente abrir nossos olhos espirituais e entender que o reino de Deus, ele não é bagunça. Ele é organizado. Você acabou de ler comigo a palavra. Então que nós possamos parar e refletir. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra. Curte, comenta, deixe o seu comentário. Amém? Inscreva-se aqui no meu canal se você não for inscrito. Tá? Em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Até a próxima oportunidade. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a vida de todos. Ficam todos na paz do Senhor.